Fala pessoal, tudo bem? Depois da longa aula da semana passada, estamos aqui para mais um bate-papo e um pouco mais de conhecimento a respeito das estruturas musicais e contemplando um pessoal que já deve estar bravo, porque eu falo muito de coisa instrumental e tenho falado pouco do que a gente escreve, do que a gente passa de forma cantada. A hora das coisas vão chegando e elas vão começando a aparecer. Então hoje nós vamos falar sobre a estrutura da canção popular. Vamos seguindo aí. Aqui eu só quero manter como premissa o que a gente já discutiu nas aulas anteriores, de que a música é uma manifestação que acontece dentro do tempo, dentro de um espaço de tempo. Então a gente entende ela como algo que tem início, meio e fim, diferente de uma obra que está ou é, simplesmente é ou está, né? Uma escultura, por exemplo, ela é uma escultura o tempo todo. Enquanto você estiver exposto a ela, ela vai estar exposta a você. Né? Ela não depende do tempo, ela não acontece em um determinado espaço do tempo, ela está lá. A música não, a música tem um começo, um meio e um fim. Né? Por mais curta ou mais longa que ela seja, ela acontece dentro de um intervalo de tempo. Então essa é a única premissa que a gente vai manter, tá ok? Quero deixar isso claro porque a gente vai tratar aqui de é, estruturas no sentido de compreender a melhor maneira de passar uma mensagem. Mas isso aqui não é uma regra, não tem que ser desse jeito, não significa que tem que ser desse jeito. Né? Eu não estou passando isso para limitar a criatividade de ninguém. A verdade é assim, eu estou passando conceitos que podem facilitar o caminho e a partir daí você começar a desenvolver ainda mais. Uma canção, vamos dizer assim, né? Vou usar esse termo muitas vezes agora, canção, tá? Tô falando do que a gente está acostumado a ouvir popularmente. Ela tem, se a gente for considerar assim, a estrutura do ponto de vista de um estudo, por exemplo, ela tem esses 7 elementos, né? A introdução, o verso, o pré-refrão, o refrão, um solo, uma ponte e a coda, ou a finalização, né? Ou final, que seria o inverso da introdução. Vamos falar um pouco mais a respeito de cada um deles. A introdução da música, ela é o trecho inicial que dá uma certa sensação, né? Um clima, assim, ela começa a colocar a gente dentro da história, né? Ela costuma explorar uma melodia, né, que tem a ver com a música, uma melodia que vai se marcar durante a, a, o desenvolver da música, né, conforme a música estiver em outro trecho. Ela já te dá uma ideia, uma espécie de Era uma vez, que eu coloquei aqui, né? Era uma espécie de Era uma vez, começou a história, a contar, né? Começa a introduzir a gente para o que vem a seguir. A gente tem a parte do verso, que é, assim, a grosso modo, quando a gente começa a tratar necessariamente do assunto, né? A gente começa a mandar a mensagem da música, né? É, geralmente o verso é uma coisa que é um trecho da música que, independente das palavras que você coloca, a gente vai ver um exemplo claro mais adiante. Ele evolui dentro de uma mesma linha de melodia, né? Ele evolui dentro de uma mesma linha melódica. Uma seção da música em que você tem uma guia melódica ali, né? Uma, uma sonoridade acontecendo e aí a mensagem vai sendo passada dentro, em cima da estrutura dessa melodia. A gente pode ver mais de um verso numa música, tá? Vamos ver exemplos adiante. A gente pode ter um verso numa segunda parte da música que é diferente do verso da primeira música, mas a gente chama esse trecho de verso, tá ok? Ele pode, então está marcado aqui. Podem ter partes diferentes também.
Nós temos o pré-refrão, que é opcional, você não vai ver isso em todas as músicas, né? E ele é um trecho que liga o verso ao refrão, e ele causa uma mudança dinâmica. O que eu quero dizer com esse causa uma mudança dinâmica? Ele gera uma, é como se fosse uma rampa, né? A gente tá, geralmente o refrão é uma parte mais marcante da música, uma parte mais forte da música. E aí, como a gente tá vindo do verso, que é uma espécie de caminhar, né, dessa história, e o pré-refrão é um trecho que funciona como uma ligação mesmo, é uma rampa, né? Ele está mudando um pouco a dinâmica do verso, né, que está vindo contando aquela história de maneira mais calma, mais dentro de uma melodia, né, conduzindo você dentro de uma melodia já que a essa altura da música já está normalizada, se já absorveu. Ele liga o verso numa mudança de dinâmica, com um pouco mais de ímpeto, ou o contrário, depende muito do refrão, né? Aqui a gente tem o refrão. O refrão, bom, o refrão é o centro da canção. É a melhor maneira de dizer, né? Centro no sentido amplo, tô querendo dizer aqui. Ele geralmente, além da forma como são, além da forma que ele apresenta as palavras, ele é marcado por uma melodia predominante. É aquele trecho da música que você às vezes não lembra a letra, mas que você lembra a melodia, né? Você fica ali cantarolando, fica assoviando, aquele trecho que se canta automaticamente, né? O refrão, ele geralmente ele circula por uma melodia simples, né? É o que a gente chama de chiclete, é um negócio que vai pegar e vai grudar. Às vezes você esquece da introdução, você esquece do final da música, mas o refrão é aquele ponto chiclete, é aquele negócio que tem uma melodia que vai fazer, uma melodia e uma métrica, né? Que é isso mexe muito com a nossa memória. Uma melodia e uma métrica que vão fazer você se lembrar daquela música o resto da vida. E o refrão também pode se repetir durante uma canção. Nós vamos ver um exemplo claro adiante, mas o refrão ninguém tem dúvida, né? A gente também pode ter um solo aí que define um ponto de clímax, né? É, ele trabalha em cima, geralmente, de uma linha melódica é, ligada à introdução, ao refrão, né? Então é um ponto marcante, é como assoviar a letra, geralmente, né? Tem um detalhe ali diferente, enfim, por conta dessa ação de clímax, né? De um solo. Geralmente ele é instrumental, ele pode ser um vocalize, pode ser alguma outra coisa, mas na grande maioria dos casos que a gente vê é um solo instrumental, né? Um trecho instrumental que reforça a melodia da música, reforça o refrão da música, né? E a gente pode não encontrar ele em todas as músicas, é um trecho opcional. Nós temos uma coisa que chama de ponte também. É um trecho opcional, né? Não acontece em todas as músicas. A ponte é uma espécie de quebra de clima, né? Eu coloquei esse comentário aí. É uma ruptura, né? Ele quebra a dinâmica, quebra a melodia, quebra a harmonia, não necessariamente os três, ele pode quebrar um só, pode quebrar todos, enfim. Mas é uma mudança de clima, né? É uma maneira de chamar sua atenção, né? É uma maneira de colocar algum elemento incidental em cima da música, né? Colocar outra ideia em cima da música. Ele não é que a gente está falando, por exemplo, uma música que está falando de frutas e de repente acaba falando de futebol. Não é isso, né? Não estou falando isso com relação à letra. Pode ser também, enfim, pode funcionar. Mas a ponte é uma ruptura, assim, é um. Opa, presta atenção que agora vai ficar tudo diferente, né? Uma mudança de clima e é um trecho opcional também. Nem sempre acontece. E aqui a gente tem a finalização, uma coda, que é uma finalização, né? É tudo que começa precisa de terminar. Então você escolhe como terminar.
A finalização, que é o inverso da introdução, ela pode explorar a repetição de um trecho da melodia também, igual a introdução, né? Eventualmente a introdução começa num clima e vai num crescendo e entra para a música, enfim. E essa finalização acontece no sentido contrário. Essa despedida pode acontecer num fade out, né? A música vai abaixando, ou reforça-se uma frase, ou faz aquele ralentando que está tocando numa velocidade e depois ele começa a ficar um pouco mais lento e parando devagar. Isso depende muito do que você quer fazer com a música, né? Isso depende muito da intenção da mensagem, do que você está criando. Mas tudo que começa tem que terminar. Então, nem que seja abrupto. E de repente você tem um bom motivo para fazer com que a música termine de forma abrupta, né? Aquilo, essa dinâmica de terminar abruptamente faz parte da finalização. É isso. Nós vamos fazer a análise de uma canção popular aqui, partindo dessa premissa do início, meio e fim e tentando identificar alguns pontos comuns, tá? Eu vou pedir para você usar um pouco a imaginação agora. Eu estou colocando uma música bem fácil, bem conhecida, que se você não conhece é muito fácil de encontrar para ouvir. E eu vou discutir aqui os trechos dela, né? Só que eu não posso colocar essa música no vídeo, porque está sendo postado enfim, numa plataforma pública, e aí eu posso ter problemas com direitos autorais, eu posso não só ficar com esse vídeo indisponível, mas posso acabar indisponibilizando vídeos de outros professores aqui no canal. Então, eu vou pedir para você usar um pouco a imaginação e ouvir a música aí por fora, tá legal? Ouve a música aí por fora, procura a música aí por fora, que é uma música facinho de achar, e a gente vai seguir aqui. Eu escolhi a música Como Eu Quero, da banda Kid Abelha, que é uma música bem popular, bem fácil, bem chiclete, e que a gente consegue identificar muito facilmente esses elementos essenciais, tá ok? Aqui eu coloquei já como é que a gente encontra a música, né? Perceba que eu não tenho todos os elementos, eu não tenho necessariamente todos aqueles elementos que eu apresentei, né? Vocês vão ver que isso aqui funciona muito bem. E na verdade, essa é a estrutura é, mais comum que você vai encontrar nas composições. Aí a gente tem aqui, a música começa com uma introdução, né? Tem um negócio lá, vem um crescendo de um solo de uma linha melódica de teclado, né? E aí ele segue com uma intenção instrumental que é baseada na melodia predominante da música, né? Ele começa lá uma linha uma linha instrumental, não é necessariamente um solo, mas é uma linha instrumental, né? Uma linha melódica que está acontecendo ali que já põe você dentro do que vem por aí na música, né? Mesmo sem nenhuma palavra. E o que você percebe também é que depois que você ouve a música, uma das vezes, depois que você conhece a música, esse é um trecho que já te traz à memória o que vem por aí, né? Aí a gente tem a primeira parte cantada, que é o verso 1. Né? Lembra que eu disse que a gente tem a parte do verso? Estou colocando o verso 1 aqui, porque a gente tem um verso 2, que está dentro da mesma estrutura, mas que ele passa uma mensagem diferente. Se eu pensar nele de maneira melódica, se eu pensasse nele assoviando, ele é exatamente igual, sem utilizar as palavras, ele é exatamente. O verso 1 e o verso 2 são exatamente iguais. Né? Eu coloquei verso 1 e verso 2 porque eles se repetem, a letra é diferente, mas melodicamente eles são idênticos. Tá? Então a gente tem lá a primeira parte, o primeiro verso da música, né? Que é a parte lá do diz pra ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero, você sério. Né? Ó, esse verso, né, tem uma linha melódica. E aí as frases cantadas vêm em cima dessa linha melódica, né? Esse é o verso 1. Então, ele segue
E aí a gente tem a introdução e o verso e vai para um refrão. Bem simples também, em cima de uma linha melódica, né? Quero você como eu quero. E ele repete, né? Ele reforça. Esse refrão aparece duas vezes. Né? Segue a música. E um segundo verso, que é a mesma linha melódica do primeiro verso. Né? A gente tem as frases estão sendo faladas são diferentes, mas ele está em cima da mesma linha melódica. Esse exercício de pensar assim, meio que assoviando, meio fazendo nananina, é um negócio muito prático, muito. Né? Eu estou fazendo aqui de maneira péssima, porque eu sei tocar, eu sou péssimo para cantar. Mas, para vocês terem ideia, né? O verso segue aqui, a gente tem a segunda parte, que é um outro verso, e aí a música segue de novo para o refrão. A gente tem em cima da mesma estrutura anterior de refrão, tá aqui, né? Quero você como eu quero. Quero você como eu quero. Então até aqui a música caminhou, né? De maneira muito simples. Você já fica, mesmo quando você não lembra da letra, você lembra dessa melodia. Essa melodia fica bem clara e você lembra dessa melodia, né? E os trechos estão, melodicamente falando, eles estão idênticos, né? Aí vamos para a próxima parte. Eu coloquei aqui pré-refrão ou ponte, porque nesse caso a gente pode chamar o de um ou de outro, né? É, ele tem uma quebra, né? Eu coloquei, ele não tem uma quebra abrupta, né? Ele sai um pouquinho ali do que está acontecendo, né? Muda um pouquinho a forma melódica, e então eu poderia chamar de uma ponte. Mas você vai, a finalização, a música termina com uma repetição do refrão e ele acaba funcionando também como um pré-refrão, né? Se você quisesse fazer mais um ciclo da música, isso funcionaria também como um pré-refrão, né? A melodia muda um pouco aqui, né? É... Né? E ele repete duas vezes também, né? Tenta cravar, né, os versos na sua cabeça de maneira bem chiclete, né, de maneira bem objetiva. Ele funciona meio que como se fosse uma ponte, mas ele está fazendo uma ponte para o final, né? Ou um pré-refrão, porque no final das contas, vamos lá. A realização da música segue no aqui no na parte do segue repetindo o refrão, né? Quero você como eu quero. E vai diminuindo, vai entregando, né? Quero você como eu quero. Faz um clima, a introdução fez um clima, é uma música romântica, e o final vai entregando esse clima de romance, assim, de um olhando no olho do outro, né? Esperando um beijo, vamos lá, né? E aí tá marcado aí os blocos. A gente tem basicamente uma introdução, um verso, refrão, tem uma ponte aí e essa ponte entrega para a finalização, né? Então a gente fez aí, ó, dentro de uma estrutura de início, meio e fim, tudo que começa vai ter uma transição, né, que é o meio até terminar. A gente tem a fórmula básica, a fórmula mais básica de canção popular, né, de música popular, que é uma introdução, um verso, um refrão e uma finalização. O que a gente tem é basicamente essa estrutura. Tudo aquilo que a gente viu anteriormente pode ser usado também, claro, né? Mas o que a gente tem basicamente para usar, o que a gente tem comumente para usar, né? O que é a forma que a gente mais está acostumado a usar, uma variação dessa estrutura mais simples aí. Uma introdução, um verso, um refrão e a finalização. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre estruturas musicais, né? No caso, a gente vai trabalhar eu vou conversar, vou fazer
um paralelo desse estudo dessa aula com a estrutura instrumental. Naturalmente tem uma relação muito grande, né? Porque a gente está falando, por exemplo, da letra trabalhando em cima de uma linha melódica. Perceba que eu não falei que não existe obrigatoriedade de rima, de como é que você vai colocar as palavras, não é isso. Eu estou falando de uma linha melódica, né? Imagina é um assovio que faz com que a pessoa marque que faz com que você marque, a pessoa marque aquele trecho da música. Então, eu vou falar um pouco sobre o lance da estrutura instrumental, né, que a gente utiliza, que tem relação, uma grande relação, né, é derivado, né, um irmão do outro. Derivado? Talvez? Não. Quem veio antes? O ovo ou a galinha? Não sei. Mas, enfim, tem uma grande relação com o que a gente viu nessa aula e também com alguns exemplos. E ali na frente a gente vai expor algumas coisas que já mandaram, algumas produções que já mandaram para que a gente possa ouvir e para que a gente possa analisar também, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.